queria em primeiro lugar agradecer, em nome da Fundação Carmona Costa e no meu nome, o António Filipe Pimentel ter aceito o convite de falar connosco e portanto, vou passar a palavra. Está aqui um pequeno, editado na folha de sala, os currículos das várias pessoas que foram convidadas para falar. É bem conhecido, digamos assim, o curso do António Filipe Pimentel, e neste momento estávamos a falar sobre isso, ao ter largado em 2019 o Museu da Arte Antiga, não foi? Depois, em janeiro deste ano, ter começado na Gulbenkian. Quer dizer que no Museu da Arte Antiga não teve o confronto com a pandemia, quer dizer, porque a pandemia só veio depois, de 2020, e na Gulbenkian já estava a Gulbenkian em movimento quando entraste, apanhaste o elétrico em andamento, digamos assim. Mas a experiência que já tiveste de janeiro até aqui, que de certa maneira trouxe alguma reflexão sobre este problema do que é viver em contágio, como é que a instituição pode prosseguir o seu trabalho, tendo que contornar, eu diria, não é vencer, mas é contornar o vírus, não é? Porque vamos viver com ele para sempre, com certeza, não é? Não tão virulento, mas como é que vai ser? Portanto, é um pouco esta a tua posição pessoal em relação a estes cargos que são de responsabilidade programática, não é? De tomar conta de uma programação e dado o relevo que a Fundação Gulbenkian tem em Portugal, que é a importância da coleção, como é que pensas que vai ser a tua vida, digamos assim, ao fim e ao cabo, em enfrentar todos estes problemas? António? Bom, enfim, antes que a minha ignorância comece a falar, pelo menos há duas coisas mais acertadas que eu não podia deixar de dizer. Eu estava a tentar ver se conseguia, pelo menos, ser visto e ver as pessoas que estão aqui deste lado. A primeira coisa é significar o gosto enorme que tenho em estar aqui nesta fundação, onde se juntam ex aequo dois queridíssimos amigos, a Maria da Graça Carmona Costa e o Manuel Costa Cabral. São ambos, isso obrigadíssimo. Na verdade, isso não tendo o efeito espelho, pelo menos, não está ótimo. Muito obrigado. Eu estava até, vinha no Uber, enquanto ouvia o senhor do Uber perorar, porque o senhor do Uber, desta vez, não era como o senhor do táxi, mas era muito falador. E eu, olha, o António, está bom. Eis temos aqui a Fundação Gulbenkian, o Dr. António Repolho Correia, disfarçado de trás daquela máscara. E eu vinha a pensar numa coisa que não tem nada a ver com o Covid, mas tem que ver com a Maria da Graça Carmona Costa. É que há montes de anos atrás, era eu um miúdo ainda, um jovem assistente, e a doutora Maria Helena da Rocha Pereira dava-me a honra de me ligar para casa para tirar dúvidas dos verbetes de História da Arte do Dicionário da Academia das Ciências, que estava a fazer então. Eu era muito gozado na minha família, porque assim que atendia ao telefone levantava-me automaticamente, atendia à senhora de pé e depois fazia imensas vénias ao aparelho quando me despedia, mas quer dizer, é impossível atender a doutora Maria Helena da Rocha Pereira sentado. Ora, depois dela, só a Maria da Graça Carmona Costa é que me faria repetir o mesmo gag. E depois, o Manel, enfim, é um amigo velho de longuíssima data, a quem eu aborrecia de morte a cravar dinheiro quando ele estava na Fundação, a Benemérita, como eu chamava então na brincadeira à Fundação, e a quem, como ele depois contará em privado, fiz descer o mais baixo que porventura terás descido na tua vida, quando entraste nos cafundós do pátio da Universidade nas escavações. Bom, maravilhosa viagem em Coimbra contigo. E portanto, isto para dizer que esta é a fundamental razão pela qual eu aqui estou e pela qual o Manel passou uma hora no meu gabinete falando de tudo menos daquilo que era suposto eu aqui vir fazer.
E deixou-me apenas, eu estive até à procura dos papéis que tiveram um pequeno sinistro, mas que deve ter sido de água, imagino eu, e em que aparece apenas a frase da Agostina Bessa Luís: o país não precisa de quem diga o que está errado, precisa de quem saiba o que está certo, e o adágio popular de que o silêncio é a alma do negócio, no império onde o sol nunca se põe, queríamos dizer segredo, mas tanto faz, não é? E, com base nestes dois quizzes, me pedi um relato de experiências pessoais durante a pandemia a contornar o vírus e a tornar a arte viral. Bom, a coisa não é muito fácil de fazer, precisamente por aquilo que o Manuel acaba de evocar. Felizmente fui poupado à 8ª praga do Egito, tive as outras 7, quando estive no Mená, mas essa não. E quando cheguei à Fundação, estávamos em plena pandemia, portanto a Fundação praticamente não existia. O museu estava reduzido ao João Carvalho Dias e a Rita Fabiana, porque estávamos então ainda na fase dos 2 museus juntos, que na gíria da casa se chama Amalgamation, e agora estamos na fase da Desamalgamation, que tem a sua complicação, e portanto eis-me aterrado de novo não é mais uma aventura da minha vida, que foi chegar a uma instituição onde não conhecia ninguém, a não ser evidentemente do Conselho de Administração, mas que não eram úteis para as questões pragmáticas, e procurar, como Neil Armstrong, pôr os pés no chão, sentindo um pouco de gravidade. Bom, pouco a pouco tudo se fez, e hoje já parece longínquo o que aconteceu há 7 ou 8 meses. Aliás, o António Coelho Correia é uma das pessoas a quem aproveito publicamente para lhe agradecer o apoio que tem dado ao museu a partir da sua área. Mas isto leva a que a questão da pandemia, no fundo, do meu ponto de vista pragmático, fica num parênteses, porque no princípio, felizmente, esse quadro não existia, e depois agora temos que viver com ele. Como é que nós vamos viver com a pandemia? É complicado de perceber, porque nós próprios não sabemos e não temos uma noção exata de nada. Temos muitos interrogantes à nossa frente. A primeira de todas as coisas é tentarmos, obviamente, que aquilo, o quantum satis de convivialidade a que já chegamos, não regrida, não é? Esse é o primeiro lado, e portanto aí existe, obviamente, que as pessoas tenham, enfim, cumpram a sua parte no esforço cívico comum para conseguirmos manter estes limites e irmos alargando pouco a pouco a área do convívio. Isto por uma razão, porque se a Fundação como um todo é uma estrutura extremamente complexa e sob a qual neste domínio impera o Dr. Silva Graça, que tem na gíria da casa o afetuoso nome do Talibã do Covid, porque de facto é a pessoa que tem por obrigação estatutária e constitucional e tentar impedir que o vírus se propague numa instituição daquela natureza, portanto, com todas as limitações e a complexidade que isso traz, porque evidentemente são centenas de pessoas a trabalhar naquele edifício, e se há um que contamina o outro, depois é um efeito dominó terrível, não é? Portanto, tem que tudo ser feito no limite do bom senso, e às vezes um pouco até para lá do bom senso, o que nos leva, por exemplo, no museu, desde que o museu abriu, no dia 18 de maio, a limitar o número de visitas de presenciais no museu propriamente dito, e depois o número de integrantes dos grupos de visitantes e tudo isso. Mas é um facto que nós não podemos também passar para o outro extremo. Não podemos viver numa redoma, não podemos aliar-nos da vida. A vida tem de continuar. Como é que a vida vai ser conciliada com a própria sobrevivência? É, no fundo, aquilo que é o nosso grande problema neste momento. Eu, ao tentar endrominar aqui umas coisas eu não sei como é que isto se coisa, acho que é assim, exatamente. Juntei aqui uma série de fotografias, mais para me ajudar até a pensar e a organizar o que quer que fosse que pudesse ter
alguma utilidade para dizer aqui. Já agora, Manuel, se não te importas, uso a tua cátedra, porque assim daqui sempre tenho uma noção do que eu estou no passado. E estas duas coisas, uma foi um programa que a RTP fez e onde eu participei já há um ano e tal, não é? Portanto, nesta altura ainda estávamos em quadro pré-pandemia, Cultura para que te quero. E a outra é um tweet que eu apanhei na internet perdido e que é o de alguém que diz que descobriu que se pode viver sem restaurantes, sem lojas, sem aviões, sem carro, mas experimentei o que seria que não viveria sem livros, sem música, sem filmes. Portanto, a cultura é de facto aquilo que nos distingue e aquilo que nos dá o sentido da vida, que é um aspecto muito importante em que as pessoas por vezes não são levadas a pensar pela vertigem, digamos assim, funcional, estritamente funcional, a que somos convocados e para a qual somos empurrados. Na verdade, quando nós pensamos no que é o sentido da nossa vida, o sentido da nossa vida não é exatamente ganhar dinheiro para poder comer e alimentar, obviamente, a nossa família, termos a dignidade suficiente para a vida. Isso é a condição de vida, isso é essencial, é aquilo que todos aspiramos, não é em menor ou maior grau. Mas a vida, os momentos que nós guardamos, aquilo que verdadeiramente para nós é a essência das coisas, é exatamente o outro lado, é o lado dos afetos, é o lado da experiência pessoal, das emoções. Não é por acaso, há uma coisa que tem graça, eu às vezes vou apanhando assim, captando pequenas coisas. Por exemplo, agora, no vulcão de Palma, que é um bom caso de situação extrema, em que as pessoas veem subitamente que a lava vai engolir a sua casa com tudo o que está dentro. O instinto das pessoas não é salvar as pratas, nem o dinheiro, nem as joias, é salvar as fotografias da família. É extraordinário, porque isso é aquilo que de facto ninguém pode nunca substituir nem repetir. É a experiência, é o território da experiência. Ora bem, é aí que trabalha a cultura, é aí que trabalha o museu. Quando nós pensamos na experiência virtual, por exemplo, que tem sido substituída tem sido uma forma que nós temos usado naturalmente para contornar a pandemia, não é? Nós temos usado cada vez mais em Portugal e sobretudo internacionalmente as experiências extraordinárias de visitas virtuais. A realidade digital hoje consegue situações maravilhosas, mas são sempre paliativos em relação à experiência direta. O museu é um território de experiência e a nossa vida vive-se em função exatamente da experiência. A última exposição que eu organizei no MNA chamou-se o Museu das Descobertas e abriu, aliás, na véspera do meu último dia. E esse Museu das Descobertas tinha que ver exatamente com isso, com a descoberta do museu. Brincou, evidentemente, com a famosa questão de fazer ou não fazer o Museu das Descobertas ou dos Descobrimentos em Lisboa, mas pretendeu chamar a atenção exatamente para a questão da descoberta do museu. Para que é que o museu serve? Qual é o efeito do museu, qual a importância do museu na nossa sociedade? E eu escrevi um texto para esse catálogo que se chamou A Experiência do Museu. E pretendia exatamente chamar a atenção para essa matéria. O museu é um território de experiência de liberdade individual, ou seja, é o único sítio do mundo da cultura onde nós não somos conduzidos por forma nenhuma. Não existe um audioguia do museu como existe um audioguia do monumento. No monumento nós entramos e o audioguia conta-nos a história daquele edifício, quando é que foi construído, enfim, os seus principais momentos gloriosos, 3 ou 4 aspectos artísticos mais relevantes, o que faz com que a nossa visita, se formos 10 vezes ao mesmo momento, segue o mesmo circuito. No museu é totalmente distinto. No museu nós entramos em silêncio normalmente, enfim, espera-se que as pessoas
entrem em silêncio e respeitem o silêncio dos outros, mas uma família ou um grupo de amigos que entram de 3 ou 4 pessoas no museu, por regra, 3 ou 4 minutos depois já estão separados, cada um encontrou o seu ponto especial de observação. E se for 10 vezes ou 1000 vezes à mesma sala do museu, encontra 1000 formas diferentes de ver. Portanto, a sua experiência é enriquecida, obviamente, pelo conjunto de pessoas, depois esse é o outro lado, não é? A quantidade de gente que tem de trabalhar para que a experiência seja eficaz, mas é como se todo aquele concerto de pessoas, como se aquela obra de arte que ali está exposta, preservada, bem iluminada, didaticamente explicada, etc., tudo aquilo estivesse feito só para mim. E isso é de facto algo de único no museu e insubstituível. Portanto, a pandemia terá que ir abrindo espaço a essa experiência, sob pena de nós ficarmos encapsulados, nós próprios, tal como os museus se tornam realidades distantes. É exatamente por isso, aliás, que os meios digitais o que fazem é simplesmente aguçar a vontade das pessoas terem experiência própria, porque existe algo sacral na experiência da relação com a obra de arte, não é? Tem-se uma relação táctil e empática exatamente como se tem com a relíquia de um santo. É uma experiência religiosa, no sentido lato do termo, ou seja, não é, todos percebem o que quer dizer, não é? Precisamente por isso é que desde nós também somos fruto do tempo e da história, não é? Quer dizer, nós somos o fruto do século XIX e do endeusamento do artista e, portanto, o facto daquela obra ter sido modelada por Rodin faz com que as imagens mais espetaculares não substituem a possibilidade de contemplar aquela obra e de levar a recordação da sua contemplação para o resto dos meus dias, ou o que seja. Embora, evidentemente, nós tenhamos hoje o domínio do absurdo contrário. Eu nunca me esqueço que a última vez que eu estive na sala da Gioconda no Museu do Louvre, que foi há uns 3 anos ou 4, fiquei tão estupefacto e como não pertence a uma geração mais vetusta, que não tem o reflexo automático de tirar uma fotografia, se já ia uns quilómetros adiante quando me lembrei que devia ter fotografado aquela cena, que era absolutamente insólita. Estavam 70 pessoas, talvez, à volta da Gioconda, mas só 2 pessoas olhavam para a pintura, que eram os vigilantes. As 70 pessoas estavam de costas a tirar selfies. Isto é o lado patológico e doentio, mas no fundo tem sempre a ver com a questão da experiência do museu. Foi preciso ir ali, nem que seja não para ver a pintura, mas para dizer que se lá esteve. Ora bom, como é que nós vamos fazer no território? Mas não sei, quer dizer, é um bocadinho difícil. Deixem ver se eu consigo, já nem sei bem o que é que aqui pus. Ups. Mas, por exemplo, uma das questões, das poucas coisas que ainda foi feita no Museu Gulbenkian teve que ver com uma campanha que nós lançámos chamada Artmeters e que teve por base este livro que é muito conhecido e que saiu em 2018. E esta campanha acabou por ficar entalada e reduzida a uma campanha publicitária, mas destinava-se, ela foi lançada em junho e destinava-se a acompanhar os meses de junho, julho e agosto até ao curso de verão, ao primeiro curso de verão que o museu fez, que foi em setembro, mesmo nos primeiros dias de setembro, e que, exatamente, também como espaço de reflexão, e foi um verdadeiro sucesso, porque todas as pessoas praticamente vieram, tivemos 99% de respostas positivas de todas as pessoas, quer nacionais, quer internacionais, e todos vieram, estavam todos com vontade de vir e de encontrar e de discutir, etc. No caso, foi os museus e a educação, foi o tema do primeiro curso. Agora, com o sucesso do primeiro, estamos a preparar o segundo, novo em setembro, sobre o tema agora museus e comunicação, que se prende também com esta matéria. Mas, ao colocarmos esta questão, este teaser do Artmeters,
estávamos exatamente a querer suscitar o debate sobre esta matéria, porque a pandemia aterrou-nos em cima como algo como vindo da Idade Média, não é? Quer dizer, nós não estávamos já preparados para que vivêssemos em nossas vidas um filme como o que a gripe espanhola foi no tempo dos meus bisavós, por exemplo, não é? E subitamente nós estamos igualados, não nas condições, isso é o outro lado da matéria, mas pelo menos agora não há norte nem sul, nem pingos, nem nada, estamos todos metidos no mundo da mesma bolha, no mesmo problema, e o inimigo, pelo menos, era externo, o que acabou por ser bom. Mas isto fez com que nós ficássemos reduzidos, de facto, ao tal domínio da sobrevivência, que é evidentemente essencial, pois se nós não sobrevivermos, não fica ninguém para contar a história, nem vale a pena haver museus, nem literatura, nem filmes, porque ninguém os vê, não é? Mas a questão é que, a partir do momento em que essa essência básica da vida seja ultrapassada, ou seja, em que nós possamos começar a viver e erguermos como homens e mulheres, não é? Precisamos de preencher e ter um sentido de para onde caminhamos. E daí esta questão do Artmeters, chamar a atenção para isto e tentar contaminar a cidade com este processo. Isto da contaminação é muito importante, porque de facto leva a questão da relevância da arte e da cultura tem que ver, obviamente, sempre com a questão da educação que lhe subjaz, não é? Sem educação não há nada aqui. Sem educação nós o mais que sabemos é que existe a Gioconda no Louvre e que se vamos e que temos que ir a Paris, porque se não formos a Paris para ver-se no que o nosso Instagram não tem o mínimo de cordialidade, e que indo a Paris temos que dizer que estivemos na Gioconda, à frente da Gioconda, e tirar a respectiva selfie. É realmente, obviamente, muitíssimo pouco, e não é disso que estamos a falar. Estamos a falar da cultura, das pessoas que percebem a importância de ver uma obra de arte e ter a experiência e a emoção de a ver. Ora, isso é algo que, evidentemente, só é possível e fruível e inteligível por quem perceber aquilo de que está a falar, por quem tiver cultura para tal. E, portanto, a educação e o papel da educação é essencial. E nós, em Portugal, temos um déficit crónico nesse domínio, como sabemos, não é? A chamada cultura geral desapareceu. Eu lembro que eu fui ao Museu do Prado pela primeira vez com o meu pai, que era engenheiro civil. Tinha 11 anos, não lhe passou pela cabeça não levar os filhos ao museu. E foi uma visita demorada, não é? Quer dizer, fomos ao museu, fomos ver o museu exatamente como víamos os museus, os monumentos por onde estivéssemos e viajássemos. E isso hoje é cada vez mais compartimentado, porque o nosso sistema de ensino tem esse pecado constitucional de ter deixado a cultura de parte e ter, minimizado o peso da história, da arte, da cultura, etc. E há disfunções terríveis, como, por exemplo, que faz com que o ensino da história da arte, por exemplo, no ensino secundário, não é condição específica para o acesso à história da arte no ensino superior. E os licenciados em História da Arte não são considerados com habilitação específica para ensinar a História da Arte no ensino secundário. Isto é tão absurdo, mas é exatamente assim. Eu sei, porque fui coordenador de um programa de uma disciplina para o secundário, que é uma disciplina excelente, foi muito bem construída pela equipa, eu apenas coordenei a equipa, História da Cultura e das Artes, que se destina a ter um tronco comum, mas ser fruída pelos candidatos ou os estudantes da História da Arte, da Música, da Dança e do Teatro. E, portanto, temos todas as disciplinas aí montadas, e eu sei que os meus alunos de História da Arte da faculdade não frequentaram essa cadeira. Chegam à universidade em estado mais atrasado do que os alunos de Música, ou Dança ou Teatro, o que não faz qualquer espécie de sentido. Bom, mas isto para dizer que, na presunção de que exista essa capacidade de acesso à cultura, que é algo que infelizmente está cada vez mais dependente da base
socioeconómica de cada um, ou seja, da orientação que se tem de casa e do apoio que se tem em casa, o que é profundamente antidemocrático, do meu ponto de vista. Na presunção de que isso aconteça, a inoculação da cultura e da experiência da cultura é algo que pode e deve ser feito e antes ainda da pandemia eu fiz algumas dessas experiências no NA e foram bastante interessantes pelo resultado que tiveram. Uma delas foi esta e que foi até a última, um projeto que chamei 12 Escolhas, que era uma espécie de jogo em que 12 personalidades internacionais, todas, com exceção do Presidente da República, que é o mais internacional dos portugueses, não é? E que foi o primeiro, todas ligadas à área da cultura, mas propositadamente não à área da história e da crítica de arte, escolhiam 12 peças aleatoriamente do acervo do museu e isto era apresentado em 12 meses sucessivos, portanto o projeto durou um ano e foi muito interessante. E o resultado disto foi que não só e depois as peças iam acumulando o respectivo selo das escolhas. E o curioso é que houve, evidentemente, as personalidades eram muito distantes e distintas e, portanto, houve escolhas muito diversas, mas houve concentração de escolhas em 2 ou 3 objetos, em 2 ou 3 obras e, sobretudo, na obra de um artista, o que foi muito curioso. As obras mais que levaram mais, que foram mais vezes escolhidas pelas 12 personalidades foram a Adoração dos Magos de Domingos Sequeira e os Guilherme Jambard, nem sequer as Tentações de Santo Antão de Bosch, o que é curioso. E a escolha diversificava-se por todos os domínios, era absolutamente livre e não conduzida. E dentro da adoração, para além da Adoração dos Magos, a obra de Domingos Sequeira, que foi também, teve frequentemente 2 escolhas. Lembro, por exemplo, do Lorenzo Viotti, que escolheu a Adoração dos Magos e o São Bruno em Oração. E eu disse, mas porquê que estás a escolhe uma só? Não, quero as 2. Ou, já não sei se foi a Mónica Bellucci, que também escolheu o retrato da filha do Sequeira e a Adoração dos Magos. E, portanto, houve uma revelação da obra do Sequeira muito interessante e este projeto também funcionou como um indicador importante da nossa cultura e do nosso património artístico visto por olhos estrangeiros, o que é útil. Mas isto, para além deste modo aleatório, digamos assim, mas em todo o caso dentro de uma elite, nós tivemos outras experiências muito interessantes. O caso da Coming Out, por exemplo, foi uma experiência muito importante porque aí foi uma experiência completamente livre. Não, aliás, foi interessante a 2 títulos, pela extensão social e pelo indicador que deu também do ponto de vista mais cirúrgico, e já vou explicar talvez melhor. Do ponto de vista de transversal, funcionou como um indicador, pelo menos, da apetência que as pessoas têm pela contemplação das obras de arte, porque houve uma relação, inclusive afetiva, não só nós escolhemos, isto foi um projeto cuja ideia não foi nossa, nós replicámos um projeto que a National Gallery tinha feito em Londres em 2018, em 2012, porque o nosso foi em 2015, que foi em 2015, creio eu, não consigo ler para ali, mas creio que foi. O outro tinha acontecido 3 anos antes e tinha sido exatamente no Soho e no Covent Garden, na zona mais, enfim, movida, mais intensa de Londres, com obras da National Gallery, réplicas de obras postas em tamanho real, numa impressão ultra sofisticada, com o apoio da Hewlett Packard e chamou-se Grand Tour, porque a ideia foi mostrar que as obras que a elite inglesa via no Grand Tour europeu estavam ao alcance das pessoas na National Gallery, sendo que a maior parte das pessoas também nunca lá tinha entrado. E nós aqui chamamos Coming Out ao projeto, mas fizemos num território idêntico, que foi o Bairro Alto
como se recordarão, entre o Príncipe Real, o Largo de São Carlos e a Rua de Dom Pedro V, mais ou menos, foi o território escolhido. E foi extremamente interessante verificar um conjunto de coisas. Enquanto não deixava de surpreender que pessoas, enfim, insuspeitas, tivessem apanhado o choque de que nós tínhamos trazido as nossas obras para a rua, e isto aconteceu, é extraordinário, e o perigo era que fossem roubadas. Eu pensava, então e a chuva, e o coisa não faz mal, é só se forem roubadas. Mas pronto, para além disso, houve uma adesão entusiasta das pessoas, e uma adesão que levou, nomeadamente, a que as obras tivessem apenas dois destinos: ou foram roubadas, o que não deixou de ser um destino importante, porque significou uma apropriação das pessoas, por parte das pessoas, do objeto. O objeto não era exatamente um objeto artístico, porque era a sua reprodução, e também foi feito com as mesmas condições técnicas, com o apoio de Hewlett Packard, etc. E eu, aliás, até soube o destino de um ou dois desses quadros, o que tem graça. Ou as obras foram preservadas in situ, intocadas. Ninguém as estragou. Houve apenas uma única obra, de que nós temos a fotografia com grafite, com tags, aliás, que esteve com os tags para aí meia dúzia de horas, porque um japonês pintor foi e limpou-a, e como a obra era à prova, efetivamente, de tags e do que fosse, não é? Foi fácil remover. Portanto, no final do programa, sobraram ainda mais de 20 obras que foram leiloadas em benefício da outra campanha, que teve também esse sentido de inocular transversalmente na sociedade, que é a questão da campanha do Sequeira, vamos pôr o Sequeira no lugar certo. Digamos que a campanha do Coming Out foi um aquecer de motores para a campanha do Sequeira, e a campanha do Sequeira mostrou exatamente isso. Estávamos num quadro antes da pandemia, portanto os portugueses estavam a sair psicologicamente, isto é importante, estávamos a sair do período da Troika, da depressão, etc., e não estávamos ainda com a depressão do Covid, mas a verdade é que houve uma adesão tão incrível e tão transversal a este projeto, que mostra como, de facto, as pessoas conseguem, sentem a vontade de ter aproximação à cultura que depois o sistema não nos fornece. Porque houve casos incríveis, desde as escolas básicas e secundárias, que no país todo aderiram à campanha espontaneamente, o agrupamento de escolas de Domingos Sequeira de Leiria, a escola de Marcos de Canaveses, etc. Por exemplo, a Casa Pia foi estimulada por uma aluna que trabalha, que era a Associação de Estudantes, e que se lembrou de que o Sequeira tinha sido bolseiro da Casa Pia, e que era interessante se eles também fizessem o seu donativo, e então envolveu colegas e professores. Às câmaras municipais, desde Montalegre, em Trás-os-Montes, até Arraiolos, no Alentejo, e até Cantanhede, e, portanto, houve, de facto, um reconhecimento transversal da vontade de adquirir esta obra e de a tornar propriedade de todos. E esse sentido de que a arte é nossa, é profundamente tocante e denuncia, digamos assim, creio eu, a importância do museu. Depois, para além disso, obviamente que a campanha teve 3 objetivos. Digamos que o objetivo venal da reunião dos 600 mil euros que eram necessários para a aquisição da pintura era o menor dos objetivos. O primeiro dos objetivos era a divulgação da obra de Domingos Sequeira, e daquela obra em especial como uma obra maior. E isso conseguiu-se, ou seja, hoje em dia não há português nenhum que não reconheça a adoração dos magos Domingos Sequeira, e isso significa que o museu cumpre o seu papel na divulgação do trabalho de um artista, não é? E depois chegou só o Natal, e entretanto já era a euforia, foi o cartão de Natal da presença
Presidência da República, da Unicef Portugal, da Universidade Católica, do Colégio de Sanatório dos Portugueses em Roma, etc., a Adoração dos Magos tornou-se um ícone nacional, tornou-se uma espécie de bandeira em que as pessoas se reconhecem. E a arte serve exatamente para isso, para cumprir esse papel afetivo, além de deslumbrar. E mais ainda quando se pensa que o trabalho do museu o que fez foi pegar na obra sobre a qual as pessoas se tinham apaixonado, que é a que vem em cima, e depois revelá-la, efetivamente, como ela é muitíssimo mais bonita como se vê em baixo, quer dizer, portanto, nomeadamente, fazendo deitar fora tudo quanto a crítica e a história da arte tinha escrito sobre a luz nesta pintura, porque a luz é completamente outra. E foi simplesmente, no caso, por remoção do verniz oxidado, porque a pintura estava em muito boas condições, o verniz é que tinha 200 anos em cima e, portanto, lhe dava aquela cor rembrandtiana sobre a qual tanto se escreveu e que, na verdade, não existe. E a obra é maravilhosa, com a cor iridescente, é extraordinário. Ora bom, isto era mais ou menos, enfim, 3 ou 4 casos que eu juntei aqui para ajudar-me a perceber efetivamente o que é, do meu ponto de vista, o que poderá ser a nossa caminhada futura, porque o Manuel dizia que nós, evidentemente, não nos vamos livrar do vírus, não nos livraremos deste ou outro qualquer. Evidentemente, a humanidade vamos continuar a ter, enfim, a sermos, obviamente, vítimas de pandemias ou de epidemias ou do que seja. É evidente que nós não sabemos o futuro, não sabemos até que ponto a ciência, por exemplo, avançou tão extraordinariamente que conseguiu desenvolver uma vacina em tempo recorde, não é? E, portanto, nós estamos hoje muito mais vulneráveis de um certo ponto de vista, porque viajamos muito mais e, portanto, não é possível localizar as coisas como eram. Mas, por outro lado, temos, de facto, avanços científicos a uma velocidade que não tínhamos antes. E isso mostra também a importância que a ciência tem, porque a ciência é outro braço da cultura. Aliás, a cultura alimenta-se da ciência e a ciência também se alimenta da cultura. E, portanto, isto pôs creio eu, a necessidade de investir no apoio da ciência, porque só investindo no apoio da ciência é que nós conseguiremos, de facto, ultrapassar as condições em que estamos, que não são só as da pandemia, são as condições económicas que sobrevêm agora, não é? Porque, à medida que a pandemia vai, enfim, pouco a pouco, pelo menos, limitando, enfim, o grau de mortalidade e os efeitos piores, nós vamos começando a ter a fatura dos efeitos económicos. E, nomeadamente, ficou a nu a dependência extrema e profundamente arriscada em relação à China, não é? Quer dizer, nós estamos a precisar de resolver todo um conjunto grave de patologias nas quais ingênua e entusiasticamente e euforicamente entramos nas últimas décadas, pelo menos nos últimos 20, 30 anos. E isso, de novo, exige a ciência como apoio essencial, portanto, exige um investimento da ciência. Mas há um texto que eu penso que resume muito bem antes ainda, nesse texto que eu escrevi, do Museu das Descobertas, já não me lembro bem, mas lembro que falei de 2 ou 3 coisas. E uma delas, falei sobre a importância da experiência do museu, contando 2 episódios que me tinham acontecido. Um aconteceu em Serralves, há um monte de anos atrás. Na altura nem eu pensava de ir dirigir um NAP, portanto, isto foi mesmo há bastantes anos, e eu estava no Porto e fui a Serralves por razão nenhuma, porque tinha 2 ou 3 horas livres e esta coisa, lá está, porque é que fazemos em 2 ou 3 horas? Vamos para um centro comercial, vamos para um sítio interessante. Deixa eu ver o que há em Serralves. Em Serralves não havia nenhuma programação especial, portanto, eu entretive-me a ver o museu que me deixou disponível para fruir o prato que me foi servido e que eu vou contar agora e que me parece muito interessante. De repente, na sala onde eu estava a ver peças que já conhecia, entra um grupo inverosímil, parecia uma instalação, digamos assim.
E era um grupo de pessoas, enfim, maiores, mais ou menos com a idade que eu tenho hoje, imagino eu, portanto 60 anos, entre os 60 e os 70 anos, que vinham em excursão, o que era curioso, portanto era um contingente de 50 pessoas ali descarregadas por algum programa da OTL, que entretanto tinha, por qualquer razão, tido qualquer problema e não tiveram alternativa melhor senão de espetar com as em Serralves. E eram pessoas da periferia rural do Porto, não sei se da periferia do Porto ou até de mais longe, eram pessoas simples, senhoras de blusa branca e saia preta, e homens, assim, portanto, pessoas da classe trabalhadora que não tinham tido grande acesso à cultura e que, de repente, eram projetadas em Serralves no meio daquelas obras completamente insólitas para eles. E a reação foi muito curiosa, porque a primeira reação que tiveram foi gregária, parecia um rebanho que se refugiou entre eles enquanto iam comentando que isto são mais coisas mais para os nossos filhos e para os nossos netos. Mas, pouco a pouco, a curiosidade começou a movê-los. E então começaram a agregar um grupo. E tornou-se extremamente interessante. Eu já não saí da sala, não é? Enquanto os observava. E, ao fim de meia hora, estavam completamente dispersos, cada um deles, a ver sua obra. E quando tocou para a saída, já foi difícil arrancá-los. Portanto, aquela viagem ficou desmarcada para sempre. A próxima obra contemporânea que viram já não os causou estranheza, já tem uma relação, já vão pensar, ou seguramente dizer, isto foi como aquilo que nós vimos em Serralves, não é? E isso é um caminho que a cultura faz. Outra coisa que eu me lembrei também, que acho que eu referi lá, foi um projeto com o António Lai, que quis fazer um programa que se chamava Indireto do Museu Nacional da Arte Antiga, era um projeto com o Colégio das Artes em Coimbra, que ele era diretor e penso que ainda é, e que se destinava a pôr na Câmara, no museu que estava 24 horas a reproduzir para o Colégio das Artes. E eu achei a ideia evidentemente interessante, à partida, mas depois a ideia não pôde vingar por razões óbvias de segurança, de confidencialidade dos dados pessoais, etc. Mas e acabou por ser substituído por um livro de fotografias no qual colaboraram 70 e tal artistas, aliás, porventura, não sei se algum presente. Mas o interessante foi que, enquanto a ideia ainda esteve de pé, na meia hora, digamos assim, em que a ideia vingou até enfim, a razão começar a pousar e se perceber que não era viável fazer aquilo, e estávamos a estudar o local onde a Câmara devia estar. Eu disse-lhe que a Câmara devia estar na porta de entrada do museu, vendo a cara das pessoas e estando as caras das pessoas à entrada e à saída. São transfiguradas. As pessoas saem do museu com outra cara. E isso é extraordinário, porque significa que as pessoas, que na verdade viveram uma experiência, e foi uma experiência iluminadora. As pessoas vão sempre, onde reparar, façam aquilo que eu recomendei à Câmara, vejam as caras das pessoas à entrada e as caras das pessoas à saída do museu. É totalmente distinto. E depois, por último, um outro texto que é muito interessante e em que se atenta pouco, que é a carta que o Papa João Paulo II escreveu aos artistas. E que é um texto muito curioso e muito interessante. Para já, enfim, não deixa de ser sintomático que o Papa tenha escrito aos artistas e, simultaneamente, a Igreja tenha levado 2000 anos a escrever uma carta aos artistas. Pode ser visto de um lado ou do outro, mas a verdade é que escreveu. E, obviamente, que a carta é escrita na perspectiva do Papa, que é uma perspectiva religiosa, confessional, e que, naturalmente, explora a questão da relação do divino, do artista criador, e, portanto, a emulação entre o artista na sua criação, capacidade criadora, e o criador próprio como ser. Mas o lado mais interessante para mim é quando o Papa diz para que serve a beleza. E a beleza serve para dar energia, para nos insuflar energia, para respirarmos. Para respirarmos, é exatamente isso que é fundamental na vida. Se nós pensamos, por exemplo, uma experiência correlata que vem agora da pandemia, que são as famosas conversas e conferências Zoom e Teams que nós temos umas atrás das outras. Vejam como são extraordinariamente cansativas.
e são profundamente cansativas. Às vezes uma pessoa tem 6 e 7 reuniões daquelas, umas atrás das outras, e está com a cabeça a explodir. Porquê? Porque estamos focados sem distração. E nós precisamos de distração, precisamos de respirar. Eu aqui estou a vê-los e, evidentemente, vou olhando para um e para o outro, mas também vou olhando para os quadros que estão à volta. Ou para, sei lá, para a camisola do Pedro, ou o que seja, que são coisas, são aspectos, são detalhes que nos fazem respirar e que nos dão energia para continuarmos a seguir em frente. Enquanto nas reuniões de times nós estamos focados nas caras uns dos outros sem possibilidade de nos distrairmos, até porque temos medo que o outro nos veja distraído, não é? Portanto, é terrível, é uma absoluta prisão. Ora, o que acontece é que quanto mais dura é a vida, mais necessário é as pausas de respiração para podermos continuar o esforço, isso é evidente. E isso também me leva a uma outra coisa que eu tenho a impressão, já não sei se referi nesse texto ou num outro texto, de uma conferência que eu fiz uma vez no Parlamento Italiano, foi também uma coisa em Roma, bem, não vale a pena agora referir porquê, e eu chamei-lhe Locus Pacis, os museus e o mundo contemporâneo, que é muito importante, os museus como local de paz. E eu aí, por exemplo, lembro-me que referi uma outra coisa que também me deixou atónito e me marcou até hoje. Tinha havido isto foi em 2018, creio eu, e uns meses antes, já nem sei, porque o Expresso trouxe uma reportagem sobre um casal de irmãos que viviam em circunstâncias absolutamente incríveis, destas que nós imaginamos que já não existam sequer no Portugal profundo, tão miseráveis. Viviam num tubúrio que tinha sido casa há 30 anos atrás, sem água, sem luz, sem nada, e eles evidentemente tinham um jeito atrás, embora ligeiro. E no meio daquilo tudo havia uma coisa incrível, que na fotografia, uma bela fotografia, tinha captado o quarto com aquela imundícia e tudo aquilo, e depois no meio havia na imagem menos que uma imagem da Gioconda encaixilhada na proporção mais ou menos correta. Eu pensei, é extraordinário, como de facto existe a procura da beleza, e até mesmo aqui a humanidade precisa disso. E é exatamente isso, enfim, isto para dizer, em resumo, já não sei se foi muito, se foi pouco, que eu nada sei sobre o que vai ser o novo futuro, quer dizer, o futuro é aquilo que for, não é? Quer dizer, agora há uma coisa que eu sei, é que o futuro ou tem beleza, ou tem espaço para nós respirarmos, e daí a questão do I Can Breathe, não é? Quer dizer, todos se lembram que do Black Lives Matter, a propósito da campanha do Black Matter, também nos traz isso, não é? Quer dizer, e aquela coisa terrível do tipo que tentava respirar sem conseguir até que morreu, não é? Uma coisa traumática. E nós precisamos de respirar, e portanto, das duas, ou a nossa civilização encontra a forma equilibrada de respirar e, naturalmente, sobreviver com o devido bom senso e com a devida ponderação, ou não sobreviverá a civilização. Sobreviverá uma espécie qualquer, mas será uma regressão fatal a um outro estádio. E, portanto, eu acho que, enfim, como sou otimista por natureza, acho que nós vamos conseguir ter o bom senso de... Aliás, estamos já, não é? Quer dizer, veja-se, por exemplo, no Museu Gulbenkian, os níveis de visitantes já ultrapassaram os índices antes do encerramento e antes da pandemia. Portanto, é bom, ou seja, as pessoas estão com vontade, a humanidade não entregou os pontos, e isso é bom, não é? Portanto, acho que, enfim, de um modo geral, não sei se disse alguma coisa de útil, mas acho que é isto, quer dizer, temos que continuar em frente de um modo qualquer, e, portanto, temos que continuar aqui a fazer conferências, ao fim da tarde, a arranjar maneira de meter um PowerPoint mesmo que ele seja, que seja com toda a dificuldade, temos que continuar a ter esta energia congregadora e da qual nós podemos, na verdade, tirar o futuro, que é o prazer, que é a tal respiração, que é o prazer de nos encontrarmos. Não é? E aqui nesta grande casa, que a Querida Graça fez e nos mantém à sua volta, com muitas venhas ao parede e com tudo aquilo a que tem direito como grande senhora que é, e agradeço muitíssimo
não o sacrifício de assistir a uma conversa errática, mas enfim, pronto, foi a aventura do Manel. O Manel é o culpado. Não sei se alguém quer perguntar ou falar ou dizer alguma coisa. Vou aproveitar o tempo disponível para dizer coisas úteis. E é evidente que eu preciso dizer, eu posso dizer Claro. duas coisas. Eu acho que a importância também daquilo que tu disseste aqui, está, digamos, enquadrada e moldurada pela tua responsabilidade que tu partilhaste nas duas principais, posso dizer, coleções de arte em Portugal, quer o Museu da Arte Antiga, quer a Fundação Gulbenkian. E isso perspectiva as tuas próprias palavras, quer dizer, ou seja, temos um relato em primeira mão, trazido por ti, e que nos ajuda, com certeza, a refletir sobre tudo aquilo que disseste, que são fruto da tua própria experiência, e não é só um wishful thinking, não é só uma responsabilidade. É uma responsabilidade. E isso tem sido um ponto partilhado em todas as intervenções que aqui houve, da necessidade, no cinema também, como foi vós, da necessidade das pessoas, para além de todos os meios que haja de introduzir e de se relacionar com as formas artísticas, ter um contacto direto com as obras. Quer dizer, os museus, aliás, é uma proposta e, por outro lado, a atenção que tu deste, que é este sentido também, que dá a pensar que é um museu antigamente, digamos assim, fora, lembro-me quando começou no Museu da Arte Antiga, os primeiros passos que se deram nos anos, final dos anos 50 e 60, os primeiros passos do serviço educativo, por exemplo, como a Helena Cabral, que eu tive a honra de participar, em 1961, 60, mas havia a preocupação do museu em encontrar formas de ir ter com as pessoas era menos o museu conhece as coisas na parede e depois venham ver se quiserem, não é? Agora há, digamos, uma preocupação de querer mostrar, de querer dar a mão com todos esses processos que tu aliás, deste como exemplo, não é? Da necessidade. Mas os processos em si são meios para atingir o fim, que é o contacto direto à obra. Ao fim e ao cabo, O Serviço de Educação foi verdadeiramente o ponto de viragem, não é? Aliás, o Dr. João Couto foi o grande inspirador, como a Helena Cabral, do Serviço de Educação, porque teve, de facto, essa noção do museu pertence a todos. É evidente que o museu é, em si, a instituição democrática por excelência, não é? Mas entre o museu do século XIX, que era democrático, mas no sentido da elite, não é? O museu do século XX e da segunda metade do século XX, que se procura como museu de todos e para todos, existe, de facto, um salto de escala muito grande. E isso foi feito a partir do Serviço de Educação e da mediação artística, claro que sim. Hoje em dia, nós no Museu Gulbenkian estamos a refundar o próprio Serviço de Educação como serviço de mediação cultural, envolvendo outras frentes, porque também se entende que não nos compete educar o povo e as crianças, não é? Existe depois um outro lado, naturalmente, que acaba por ser, enfim, um lado tutelar, não é? E condutor, mas a verdade é essa, quer dizer, que foi quando se criaram os serviços de educação, os museus, que os museus foram entendidos como de todos e, portanto, a necessidade, a obrigação moral dos museus de envolverem a comunidade, porque o museu não é um arquivo ou uma biblioteca onde as coisas são preservadas e têm que ser preservadas, mas para a fruição do grupo restrito de pessoas, que são os investigadores, para quem interessam aquele conjunto de documentos, nem podem ser manuseados, nem fruídos por multidões, porque senão são destruídos, não é? E, portanto, e nem por seu turno, o trabalho do investigador pode ser perturbado no meio de uma confusão de pessoas, enfim, em filas e por aí fora, não é?
portanto, é outro universo. O museu é um espaço que cumpre uma função social importantíssima e que poucas vezes se atenta e que tem que ver exatamente com a questão da ciência de que há pouco estava a falar, que é a ligação da produção científica, da mais sofisticada produção científica, que hoje em dia, por regra, fica refém de um grupo reduzido de pessoas, porque quanto mais complexa e sofisticada é a ciência, menos é inteligível pela generalidade das pessoas, porque são saberes específicos, como um jargão específico, uma linguagem técnica, etc. E, portanto, acaba por ficar refém de um circuito de especialização cada vez mais afunilado, fechada nas universidades e nos institutos de ciência, que naturalmente são fundamentais para isso mesmo. Mas tem que haver um espaço onde exista a transferência desse conhecimento para a sociedade em geral. E esse espaço é o espaço dos museus, porque o museu não é apenas um espaço, no caso do Museu de Belas Artes, como é o caso do Museu Gulbenkian ou do Museu Nacional da Arte Antiga, não é apenas um espaço de transmissão de conhecimentos na área da história da arte, é um espaço de transmissão de conhecimentos na área da conservação vegetal, da química, da física, da luminotecnia, tudo isso. Portanto, existem saberes extremamente complexos que são mobilizados ao nível mais sofisticado para que a informação possa ser a mais qualificada, já para não falar dos novos meios digitais e nas tecnologias associadas e tudo isso. E é o espaço de abertura onde a sociedade pode livremente aceder a esse universo de saberes. Depois, a questão da mediação é que é, efetivamente, o quid, porque se trata não de tutelar ou de dirigir a informação, mas de mediar, de estabelecer a ponte entre uma realidade e a outra. E, evidentemente, que aí o trabalho é sempre imperfeito, nós sabemos que nunca conseguiremos chegar ao ponto ideal em que se conseguimos, com uma linguagem mais acessível possível, transmitir sem trair a mais sofisticada das informações. É sempre complicado, é um pouco como dizia o outro, que dizia que ninguém sabe nada de nada enquanto não for capaz de o explicar à sua avó, mas enfim, entende-se que os netos da Madre de Carlinhos iam ter alguma vantagem sobre os outros, mas a questão é essa, não é? Quer dizer, o museu é um espaço de comunicação e, portanto, é um espaço, lá está, onde cada um entra e faz a sua viagem e vai à procura da sua própria coisa. O meu pai, por exemplo, estou agora a pensar, a lembrar-me dele, como engenheiro civil que era, seguramente num museu de hoje em dia, se fosse vivo, ele ficaria fascinado com o lado tecnológico e não apenas com o lado da história da arte ou da fruição estética ou plástica, porque o museu é um território tão complexo que isso de certeza que o iria fascinar. E isso é de facto o que torna os museus essenciais hoje e o contributo enorme que dão para a cultura da paz, que é uma coisa fundamental, é uma árvore que precisamos de regar e de cultivar, porque nós, independentemente da bondade da paz em si mesma, que dispensa encómios, não é? A nossa sociedade, toda ela é orientada para a cultura da paz. Ou seja, existe uma economia da guerra e existe uma economia da paz, não é? Nós poderíamos estar numa economia da guerra com todo, enfim, não digo com toda a felicidade do mundo, mas podíamos estar prosperamente situados na cultura do armamento, do racionamento, etc. Mas não, a nossa cultura é feita e exige a paz, a fruição dos espetáculos, do bem-estar, do lazer, etc. Tudo isso exige paz e segurança e, portanto, é algo que nós precisamos de pensar maduramente e de olhar para isso como um objetivo comum nosso, da sociedade individualmente e institucionalmente, cultivarmos a paz, preservarmos a paz e fazermos a pedagogia da paz. E os museus são, por natureza, territórios essenciais dessa pedagogia, porque eu
cristalizarem ou cooptarem tudo o que, teoricamente, é tido e avaliado como preservado ou preservável de cada geração, naturalmente que está a ilustrar um postulado de que não há cultura nem civilização que não tenha contribuído positivamente para aquilo que nós somos hoje. E, portanto, esse sentido ecuménico dos museus é fundamental como pedagogia. Nós vamos ao Menai e temos coisas desde o Oriente Islâmico até o Ocidente, não é? E, portanto, isso mostra que os museus cumprem esse papel fundamental de mostrar, sem estar a fazê-lo deliberadamente, estão, por natureza, a fazer essa demonstração de que nós somos o fruto de todos e, portanto, o planeta é de todos e precisa de todos e é com todos que precisamos de continuar e, portanto, isso é muito importante, acho eu. Gosto muito dessa ideia dessa diversidade do museu. Claro. Por outro lado, preciso fazer a relação daquilo que tu fizeste, que tu disseste há pouco, relativamente àquele exemplo, julgo que foi quanto agora com o vulcão em Espanha, das pessoas quererem preservar as fotografias de família. É incrível. E deu-me assim passou assim um vácuo pela cabeça, que o museu é de certa maneira um certo álbum de família. Quer dizer, quando se vai, principalmente no caso do Museu da Arte Antiga, e aquilo que contaste por Domingos Sequeira, tem que ver com uma espécie de irmos à procura de raízes nossas, de coisas que nos situam no mundo, digamos uma certa. Isso achei muito interessante. O museu é um espaço de memória trabalhada e retrabalhada, sempre mesmo o Museu de Arte Contemporânea é sempre um espaço de memórias, porque ao prestar a preservar um acervo, está sempre a exercer sobre ele um juízo crítico de que aquilo deve ser preservado. Portanto, existe sempre uma atitude póstuma em relação ao que lá está, mesmo que tenha sido produzido 3 ou 4 anos antes. E essa memória tem que ser uma memória crítica, não é? Quer dizer, portanto, é uma memória trabalhada ativamente. E nós precisamos da memória crítica. Sem a memória crítica somos baratas tontas, não é? E o museu serve exatamente para isso. Por isso é que a cultura e a educação são fundamentais. Porque são o que exercitam a memória e lhe dão os instrumentos críticos. E só com a memória crítica que nós podemos pensar e raciocinar sobre o presente. Porque olhamos para ele e conseguimos passar o filtro de toda a informação que nos bombardeia, não é? Porque nós estamos perante, e os museus levantam a questão, no fundo, da procura da verdade, o que quer que seja. Não há uma verdade, há 1000 verdades, não é? Mas existe a verdade da obra que o artista fez, aquela que ali está, não é? E essa verdade impõe-se tanto mais quanto maior é o ruído da informação que a rodeia. Seja a informação técnica, estou a falar das imagens de alta resolução, etc., que são fundamentais, complementam em diversidade o objeto, ou seja, levam-nos a uma aproximação de um detalhe que está para lá da capacidade ocular e que é muitas vezes utilíssimo do ponto de vista analítico, mas depois tem que ser substituído pela verdadeira relação ocular e plástica. Por outro lado, temos também, conjuntamente com a informação técnica, temos overdoses de informação manipulada a todos os níveis, não é? Quer dizer, que e não só, evidentemente, a relacionada com as obras de arte, mas a relacionada com o próprio tempo em que vivemos, com a interpretação que dele fazemos, da história, da justificação dos factos, etc. Quer dizer, quando nós vemos que as novas gerações, por exemplo, e estou a falar dos nacionalismos, que são problemas do nosso tempo, não é? Quer dizer, não têm uma noção crítica do passado recente, será o 25 de Abril, por exemplo, é considerado uma coisa, ou a transição em Espanha, que as pessoas já estão fartas, é uma seca, não tem interesse nenhum, mas de repente fixam-se em factos passados há 300 ou 400 anos, cuja importância lhes parece transcendente e dos quais têm uma leitura simplista
e superficial, não é? Essa forma, o único antídoto contra a superficialidade é a memória crítica. E os museus são espaços de memória e de memória crítica. Não sei se mais alguém quer dizer mais alguma coisa ou fazer uma observação. Se não, resta-me agradecer mais uma vez. Estava adiantado a hora. Eu nem sei que horas são, devo ter falado para as 8, horrores depois, como de costume. António, muito obrigado. Desculpa. Achas que nunca fazem um museu de arte contemporânea? Perdão, Maria da Graça, peço desculpa, não ouvi. Achas que nunca vão fazer um museu de arte contemporânea? Bom, isso é uma pergunta mais difícil do que saber se o Covid vai acabar. Pois, eu não sei. O Covid depende, o Covid tem mais fé que o Covid acabe, mas não sei, quer dizer, ou seja, parece-me que é difícil. A Fundação contribui um pouco. Sim, claro, mas não é um museu de arte, o grande museu de arte contemporânea português não é, nem é o CAM, nem é a Sabalves, nem é o Berardo, nem é o Chiado, nem é a coleção em livros. Deveria ser tudo junto, não é? Claro, devia ser tudo junto. Ouvi dizer que havia um projeto, contaram, mas que era para arrumar, para porem do outro lado do rio. Bom, como este lado, pelos vistos, já está cansado de ideias, eu acho que pode ser uma solução. Por que não? Por que não? Então, achas que não fica em Lisboa, vai para o lado do mar? Maria da Graça, não me Não vai dar ninguém. não faço ideia nenhuma de nada, portanto, ou seja, estou completamente inaudible sobre isso. O apoio do Partido Comunista, posso dizer, tem Almada. Foi? O cancelheiro da Maria, o cancelheiro da Joana Vasconcelos. Isto está, eu acho que estou em on e deveria estar em off. Como é que isto se desliga? Pois não sei. É um museu necessário, com certeza. Eu acho que é um museu necessário, mas Então, daí porque precisa de facto de vontade política, que é de gestão das coleções nacionais. E a questão é sempre essa, precisa de haver um sentido claro de gestão das coleções nacionais. Passa-se no domínio da arte contemporânea como se passa no domínio da arte antiga, não é? É exatamente a mesma coisa. Nós temos o único greco das coleções públicas portuguesas no Palácio da Ajuda, num canto à porta da capela do oratório da Rainha Dona Maria Pia. Não me parece fazer exagerado sentido, com toda a estima que tenho pelo meu colega José Alberto Ribeiro, que obviamente se limita e bem a cuidar do seu próprio acervo, mas quando temos o único Gerricó nacional lá, quando temos o único greco português lá, de coleções públicas, quando temos o único Moroni lá, será que as pessoas vão ao Palácio da Ajuda para ver a pintura destes mestres, ou faria mais sentido que eles tivessem incrementado a grande coleção de pintura europeia do país? Bom, portanto, mas é muito difícil, porque o mexer nas coleções de arte contemporânea estabilizadas, o próprio Museu Nacional de Arte Contemporânea, é, do meu ponto de vista, também uma estrutura que precisaria de um outro olhar. Faz sentido o que é que se faz à pintura portuguesa do período romântico e do naturalismo até antes do Amadeu de Sousa Cardoso. Tem que estar exposta, evidentemente, mas quantos estrangeiros pagam um bilhete para ir ver o Só Deus do Letraço ou coisa, pois não sei. Se calhar faria mais sentido que estivesse, que dando continuidade à coleção de pintura portuguesa, onde ela está melhor representada e que acaba no Vieira Portuense e no Domingos de Sequeira, não é? E então faria sentido, era lógico, porque a grande ruptura é dada com o Amadeu, não é? Mas para isso era preciso também que houvesse espaço no Museu Nacional de Arte Antiga para expor. Não há espaço sequer para fazer uma sala do Domingos de Sequeira, portanto é difícil responder. Por isso eu tenho mais
convicções, não sendo homem de ciência aplicada, era capaz de aventurar uma deadline para o fim da pandemia. Para essa, acho um bocadinho mais arriscado. Obrigado.